Queridos alunos do sexto ano, tudo bem? Estão se cuidando? Estão em casa, com a família? Espero que sim, né? Estamos aí num momento difícil da história da nossa humanidade, onde juntos temos que nos unir para combater o coronavírus. Para isso, nós professores estamos unidos, fazendo com que leve a aula até a sua casa, onde você mora. Então, você agora vai receber as aulas aí e você vai aproveitar o máximo para que não perca nada. Então, desta maneira, vocês poderão dar continuidade nos estudos de vocês. É isso mesmo. Então, em casa, deve-se levar alguns cuidados para isso, tá bom? Primeiro, evitar distrações. Deixa um pouquinho de lado o celular, deixa um pouquinho de lado aquilo que pode te atrapalhar e se engaje. Aproveite. Tenha um material para anotação do lado, esteja com o seu livro aí. Chama o pai, chama a mãe para ajudar, alguém, o irmão, enfim, que estiver com você. Com certeza vai ser muito legal estudar de casa, não é verdade? Então, queridos alunos, aproveitem também para estar mais em família. Às vezes a gente não tem nem tanto tempo, né? Tem que estar na escola, pai e mãe trabalham. E agora, necessariamente temos que estar juntos. Aproveite, estude e fique com quem você ama. Abraço a todos. Hoje nós vamos encerrar o nosso conteúdo, este primeiro capítulo. Vamos encerrar com uma atividade avaliativa, no qual vocês deverão enviar para o professor. Mas antes, se faz necessário e muito oportuno, fazermos uma revisão, relembrarmos um pouquinho do que nós estudamos durante esses dias de aulas que já tivemos. Basicamente, o que nós estudamos foi a questão da tradição oral, da comunicação oral, aquela que transmite palavras, não só essa comunicação verbal, né, por meio de palavras, mas nós vimos outros tipos de comunicação, né, como a partir dos gestos, a comunicação digital, do celular, da TV, da escrita, das artes. Há várias maneiras que o ser humano encontra de poder comunicar o que sente, o que está vivenciando, o que aprendeu. E isso desde o início da humanidade, desde os primórdios, desde lá da arte rupestre, a comunicação ela existe, principalmente a tradição oral. Ela é tão forte, ela é tão presente nas nossas vidas. Tanto que uma das nossas primeiras atividades, né, vocês podem com certeza se lembrar, das nossas primeiras atividades em sala de aula, quando começamos esse conteúdo da tradição oral, foi a brincadeira que nós fizemos do telefone sem fio, onde eu comecei com uma frase e depois vocês foram tendo que ir falando um para o outro até chegar no último essa frase. E vocês perceberam que a frase, né, que eu iniciei, do qual você o primeiro iniciou e foi passando um para o outro até chegar no último, quando chegou no último a frase está totalmente diferente. Até porque a tradição oral é isso, ela vai se renovando com o tempo. As histórias contadas de geração em geração vão se renovando, vão se transformando, mudam de acordo com o tempo, com o lugar, com as culturas, com as religiões. Isso tudo se diferencia. Então faz parte da nossa vida desde sempre essa comunicação, como vocês podem ver aí, né, no livro de vocês, que sempre o ser humano, sempre nós precisamos nos comunicar. É algo essencial para nós. É o que está tendo aqui agora, por exemplo. É o que nós estamos fazendo. O professor está se comunicando com vocês por meio dessa aula, desse vídeo. Não só a comunicação oral do professor, como a comunicação visual da parte de vocês, que vocês estão lendo, estão vendo livro, estão vendo imagens, por exemplo. Então, que significam que não há só um tipo de comunicação, como o texto aqui diz, nem todo gênero textual é escrito, mas alguns são utilizados na oralidade, também como ao ver imagens, ao que você vê os gestos. Então, a tradição oral, as conversas fazem parte do nosso dia a dia. E se a comunicação oral ela é essencial para que nós possamos
fazer o que queremos, conquistar, estudar, trabalhar, brincar, entre outras coisas, nós temos que saber que as histórias contadas, elas fazem parte desde sempre da humanidade, desde sempre da origem das religiões, das culturas, das sociedades, e sempre foi, e boa parte da humanidade, as histórias foram contadas pela oralidade. Uma geração contava a outra, de uma maneira que a pessoa mais velha da comunidade, daquela sociedade, o ancião, ele era responsável de contar as histórias. Eles eram responsáveis de fazer com que estes jovens que estão escutando, um dia também possam continuar contando para os seus filhos. E assim não morrem, a história fica marcada. Então, dessa maneira, sempre foi importante a questão da contagem de histórias. Porém, há mais de 20 mil anos, quando ainda o desenvolvimento da fala não estava totalmente, digamos assim, em ação, as pessoas ainda não utilizavam tanto a fala, ou talvez nem utilizavam, lá na pré-história, o ser humano já começou a se comunicar. As primeiras comunicações foram com a arte rupestre. Aqui temos uma pintura da caverna de Lascaux, na França. Aqui então, os primeiros homens pintaram o quê? Fatos do seu dia a dia, fatos que aconteciam. Aqui temos exemplos de caças, temos animais próprios daquela época, que tudo pintado numa caverna, e dessa maneira eles queriam que a sua história fosse contada, porque todos que estão vendo essa imagem, todos que veem, vão entender que aquelas pessoas estavam explicando, queriam dizer que existiram. Aquelas pessoas viam coisas e queriam, digamos assim, ficar marcadas para sempre na eternidade, né, durante a história, a partir das pinturas. Então esse aqui é um tipo de comunicação, a partir da visão. Então vocês também fizeram uma arte rupestre no livro de vocês, a partir do dia a dia de cada um. Então sempre a comunicação foi presente, mas antes mesmo da comunicação oral, já tinha comunicação visual. Além disso, além de nós fazermos essas atividades relacionadas, depois que vocês fizeram o desenho de arte rupestre, que aqui está, e pediu para vocês fazerem uma ilustração de uma arte rupestre do dia a dia de vocês, vocês compararam com os colegas, um com o outro. Cada um tinha que olhar para a figura do outro colega, para o desenho, para a sua arte, e tentar interpretar o que aquele desenho estava dizendo. É o que nós fizemos também ao ver aquela arte na caverna, na parede da caverna. O que eles queriam dizer, os pré-históricos? O que seu colega queria dizer também ao ver, ao você estar vendo esta imagem ou ele ter desenhado tal situação? É uma maneira de se comunicar. Além dessas questões todas que nós já observamos e citamos, temos que entender que para que a tradição oral aconteça, vários elementos são de suma importância, muito importantes. Como, por exemplo, nós sabemos que para uma tradição oral acontecer, tem que ter o quê? Um emissor, aquele que diz, aquele que fala, aquele que passa a mensagem, e que tem que ter um receptor, aquele que escuta, que recebe. No caso aqui, quem que é no nosso caso, quem que é o emissor? O emissor está sendo o professor que está dizendo a vocês, está passando conteúdo, e vocês estão sendo os receptores dessa mensagem que o professor está passando. Então, este é um dos elementos principais para que a tradição oral ela não se perca. Está bem? Então, não esqueçam que além também destas questões, são importantes elementos como o tempo de um lugar, o espaço, quem contou, o contexto em que as pessoas estavam presentes. Além desses elementos fundamentais, aqui temos já uma arte
É uma imagem que retrata uma história bíblica pintada nas paredes da catacumba da Via Latina em Roma. Lá em Roma há muitas catacumbas, lugares meio que secretos, assim, mais afastados, onde também se faziam artes, digamos, talvez rupestres, em que se pintavam o gesto dos primeiros cristãos, no qual esses primeiros cristãos queriam transmitir as suas histórias para muitas outras pessoas no futuro. Então, nós vemos aqui que a arte e a comunicação oral, a tradição oral, elas estão relacionadas, totalmente relacionadas. Porque uma pessoa que vê uma figura dessa vai poder contar uma história, vai poder interpretar e contar uma história do que está acontecendo aqui. E quem pintou isso aqui, essa situação na parede, é porque escutou uma outra história, escutou essa história e tentou colocá-la para que todos depois pudessem ver. Então, estão relacionadas essas questões. Aqui vem a questão do papel dos sábios, anciãos, que eu acabei de dizer também. Em várias tradições, culturas, povos, os anciãos são consideradas pessoas sábias. Por causa do quê? Quando se entende que quanto mais idade, mais sabedoria, mais experiência de vida tem, mais respeito deve ter com essas pessoas, porque se consideram que esses também, tão sábios que são, devem dar continuidade nas histórias, para que essas histórias não se percam. Entre os povos africanos temos a figura, por exemplo, do griot. O griot, que é um líder, digamos assim, um líder em sua comunidade africana, que deve contar histórias para o seu povo, para que essas histórias não se percam. Geralmente eles atuavam em festas, em encontros, em cerimônias, e lá eles eram responsáveis de contar essas histórias. Geralmente histórias contadas em formas de música também, como aqui vemos esse griot com um instrumento de cordas em sua mão. E ele estava contando uma história em forma de música para que não se perdesse. Então, esses líderes, eles são como que guardião da tradição oral de um povo, no qual não deve se deixar perder. E assim os jovens poderão aprender essas lições de vida e conhecer a força dos seus ancestrais. Por isso que é tão importante conhecer as nossas histórias também. É muito importante conhecer de onde nós viemos, a história das nossas famílias, a história do nosso estado, a história do nosso país, a história do nosso mundo. Por isso que é tão importante não deixar de se esquecer de onde viemos, para que as nossas decisões, as escolhas que vamos fazer no futuro, possam ter base no passado, nas histórias, de onde saímos, de onde viemos, né? Onde estão as nossas tradições. Por exemplo, você já pesquisou da onde que veio os seus ancestrais, por exemplo, né? Talvez, se você fazer uma pesquisa, você vai ver que pode ser que lá dos seus parentes distantes há uma mistura de povos africanos, mistura com povos da Europa, mistura de indígenas e até chegar a você. Por isso que é tão interessante e importante conhecer as nossas histórias. Aqui temos, por exemplo, um contador de histórias típico brasileiro, né? Em que aqui tem uma notícia jornalística que está se pedindo que se reconheça essa cultura, essa tradição que no Brasil também é muito importante e é real, ainda é viva essa questão, né? Ainda em muitos lugares, regiões do Brasil, há homens sábios, mestres, que contam essas histórias. Aqui temos a figura de um mestre, por exemplo, contador de histórias. Além disso, nós demos continuidade e vimos que numa tradição oral, para que você possa exercer a sua comunicação, seja de qual maneira for, tem alguns ambientes que são próprios para isso, ambientes de convivência. O que é um ambiente de convivência? É um lugar onde você está, onde você convive, onde há relações de pessoas
E quais são um dos ambientes de convivência? O primeiro é a família, com certeza, onde você está inserido agora, onde você está. A família é o nosso primeiro contato com valores e hábitos de convivência. Na família você aprende os primeiros gestos, aprende as primeiras palavras, aprende a educação, aprende tanta coisa boa, né? Nas nossas famílias, lá você aprende os primeiros contatos com a vida. Esse é um primeiro ambiente de convivência, onde a comunicação oral ela é muito presente, ela é muito forte, né? Tem muitas famílias que têm a tradição, antes das crianças dormirem, lá o pai, a mãe, o avô, a avó, alguém da família, o mais velho, contar histórias. E essas histórias, a pessoa mais velha vai contando essa história até que a criança possa estar dormindo. Contadores de histórias também. Então, na família, nós exercemos esse ambiente da oralidade, da cultura oral, de comunicar o que sentimos, o que desejamos, o que temos. E é claro que na escola não poderia ser diferente. Na escola, ainda mais que na escola se conhece. É um lugar de conhecimento, de aprendizagem. Então, na escola, nós crescemos também. E nós utilizamos muito da comunicação oral, né? Quando você pergunta algo para o professor, por exemplo, você está utilizando da sua comunicação oral. Não só a escola, a família, a igreja, por exemplo, a sua religião, é um espaço, sim, de ambiente de convivência. E nós vimos também que nas tradições orais dos indígenas é muito forte essa questão de contar histórias. Nós lemos a história do povo Carajá, também que é um mito, como tudo iniciou. E por fim, para encerrar esse capítulo, nós entramos aqui sobre na questão das identidades de cultura e respeito às diferenças. Porque se a comunicação oral ela está muito presente em várias situações, em vários povos, famílias, ambientes de convivência, religiões, igrejas, nós temos que entender que se há tipos diferentes de histórias contadas, então temos que lembrar que há diferenças. E nas diferenças, o que nós mais somos chamados a aprender com o ensino religioso? É o respeito. Você sabe muito bem que entre as religiões há grandes diferenças, mas temos que entender, compreender para respeitar. Nós temos que saber, entender que quando uma religião, quando um povo tem um jeito um pouco mais semelhante de ser, né, tem um jeito próprio de ser, ali é uma identidade. Uma identidade é o quê? Onde as pessoas se reconhecem, as pessoas se identificam, as pessoas se sentem bem, elas sabem que estão em casa, digamos assim. É uma identidade do jeito de ser. Por exemplo, você tem a sua identidade religiosa, é a igreja que você participa, a religião que você frequenta, é uma identidade, porque lá você se sente bem, porque você se encontra com outras pessoas também que têm a mesma prática. Mas, como eu disse, há diferenças, por isso que temos que respeitar essas diferenças. E todos nós estamos envolvidos. Dia a dia, em cada situação, né, onde quer que estejamos, vamos encontrar diferenças de vários modos, com várias características, por exemplo, diferença de línguas, de vários tipos de línguas, culinária, questão da comida, o jeito de se vestir, não são todos que se vestem iguais a nós, crenças religiosas, diferenças do crer de religiões, tem valores diferentes, normas, tudo isso deve ser conhecido, são elementos que compõem essa identidade cultural de um povo, de um país, de uma religião. Essa foto aqui que vocês estão vendo é bem interessante, porque nessa foto há várias raças diferentes, vários tipos, digamos assim, pessoas mais brancas, outros mais morenos, alguns japoneses, alguns descendentes de africanos, enfim, nós podemos caracterizar tantas raças, culturas presentes nesta mesma foto. Vocês podem observar, né? Misturas
de tantos povos, tantas culturas que geram, né, essa característica. Mistura de, por exemplo, europeu com uma mistura de europeu, nós podemos pensar uma mistura de um indígena, e aqui temos um resultado. Então, as pessoas que vão se envolvendo e não ficam puras, digamos assim, no sentido de não ter contato, de falar assim, nós não podemos dizer apenas, eu sou um puro brasileiro, eu sou só brasileiro. Mas temos que saber que os brasileiros, eles têm uma mistura de outras raças também, de muitas outras raças. Então aqui tem um exemplo típico das nossas identidades e que ao mesmo tempo há diferenças, e são muitas, mas que deve haver o respeito sempre. Aqui mesmo temos outra foto do mapa do Brasil, que retrata que no próprio Brasil há tantas diferenças, há tantas outras culturas, tanta outra diversidade. No Brasil, da mesma maneira que há, por exemplo, descendentes aqui abaixo de alemães, há também indígenas, há povos descendentes de africanos, né, representando aqui a capoeira. Este é o nosso Brasil, essa grande diversidade. Além disso, também nós continuamos nessa questão das histórias. Aqui tem uma foto bem típica de como era a contagem de histórias, onde aqui é, no caso, uma avó contando a história para os seus netos, para as crianças, e todas as crianças aqui atentas, escutando essa história, em que essas pessoas mais velhas podiam passar de geração em geração. Aqui tem uma típica imagem que ilustra toda essa situação, toda essa dimensão da tradição oral, que nós no Brasil tivemos sim, e foi muito importante para o desenvolvimento da sociedade, foi importante para o desenvolvimento do nosso povo, até chegar hoje ao que somos, ao que temos. Então, resumidamente, isto foi um pouco do que nós já estudamos até aqui, né? A questão aqui da diversidade, do respeito, né? Que nós acabamos de ver, essa questão de diferenças. Aqui estão vários líderes religiosos, cada um vestido com a sua roupa própria, da sua religiosidade, expressando que há uma identidade, mas também diferenças, como por exemplo no traje, no jeito de vestir. Vocês agora deverão, como atividade avaliativa, responder e enviar para o professor. O que vocês deverão responder? Vocês irão na página, depois desse resumo que o professor acabou de fazer, vocês irão na página 24 e devem responder essa primeira pergunta. A tradição oral é um meio de preservar a memória de um grupo? Justifique sua resposta. Como que a tradição, a contar histórias, mantém viva a tradição de um povo, de uma cultura? Lembra que eu falei que muitos anciãos contavam as histórias do seu passado para que os mais jovens não perdessem a sua identidade, a sua raiz? Vocês podem ir um pouquinho nesse sentido. E a 2, vocês também devem responder: qual a importância da tradição oral para as novas gerações? Já que os anciãos têm essa responsabilidade de contar as histórias do passado, e para aquele que é nova geração, os mais jovens, os mais novos, qual é a responsabilidade? O que isso acrescenta? Você pode responder também. Você também deverá responder a pergunta 3. Os ensinamentos religiosos podem ser compartilhados por meio da oralidade? É possível transmitir ensinamentos, a fé, a crença, a doutrina por meio da comunicação oral? Você então poderá responder, a princípio, essas 3 perguntas. Vocês devem responder, vai ser enviado para o professor. E além dessas 3 perguntas, vocês deverão responder a pergunta 8. Pergunta 8 na página 26. Vocês vão ter que relacionar estas palavras, o número de cada palavra, de acordo com o texto aqui do lado. Então vamos ler. Além do tempo e do espaço, a história e a memória são elementos que podem ser
relacionados à tradição oral. Então você vai ter que relacionar as colunas para compreender melhor o que cada um desses elementos significa. Então o tempo, a questão do tempo. Em qual dessas 4 frases aqui, 4 pequenos textos, que o número 1, que é a questão do tempo, vai se encaixar? É a época em que se passa a história? É o local onde se desenvolveu a história narrada? Ou são outros 2 que estão aqui? Se você acha que é o primeiro, ou se você acha que o tempo está relacionado à época em que se passa a história, você coloca um aqui. Da mesma maneira, 4, qual você acha que é 4 que está relacionado? E você coloca para ficar em ordem. Então, vocês devem responder essa pergunta 8 para o professor, enviar para o professor, e as primeiras perguntas do livro, desse questionário, 1, 2 e 3. Está bem? Vocês poderão depois enviar para o professor. Então, queridos alunos, aproveitem esse momento para estudarem, para brincarem com essas atividades que o livro propõe a vocês e que vocês possam cada vez mais adentrar, conhecer esse fascinante mundo do ensino religioso e poder perceber como a comunicação, como a conversa, o diálogo, tudo que é relacionado às histórias, à oralidade, fazem parte da nossa vida e, é claro, das religiões. Até mais e bom estudo a todos.